Hebreus capítulo 2. Semana passada a gente viu o capítulo 1 de Hebreus. O autor fala da supremacia de Cristo, quanto Cristo é superior aos anjos, aos nossos profetas, a todo qualquer outro. E chega agora no capítulo 2, onde o autor ele parece aplicar aquilo que ele tinha dito no capítulo 1. Então, no capítulo 1 já tem algumas aplicações, é claro, mas no capítulo 2 já mais ainda, porque ele parece um pouquinho complexo. Teve no celular, né? Cheio de complicado. Então, preste atenção na leitura. No capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, para entender o capítulo 2, é necessário entender o capítulo 1. Você veja o capítulo 1. Então, tudo aquilo que ele falou, por isso, por causa disso, por essa razão, pelo fato de Cristo ser superior a tudo, pela segunda e a nova aliança ser superior à primeira, pela obra de Cristo ter sido uma obra completa, Cristo está na revelação final, última e definitiva. Por isso, nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades que foram faladas. Porque essa comparação de Jesus no dos anos, talvez, na primeira lição não foi tão claro, né? Ficou tanto, porque é coisa simplificando, coisas. No Monte Sinai, a palavra do Senhor foi levada a nós por um intermédio de anjo, estava da lei e tal. Então, a primeira aliança, o intermediário foram os anjos. Na segunda aliança, o mediador é Cristo. É Cristo. E é o mediador definitivo. Okay? Então, agora vamos que se apegar com mais firmeza ainda. Por quê? Porque Cristo é superior aos anjos, aos profetas de aliança. E na vida seguinte, certo? Uma coisa é ele estar aqui falando com você. Olha, imagina se o governador mandar um recado que é ele falar com você. Você ir na sala. Vai ficar quem que o cara fala. Olha, imagina o colega da sua sala. Ele não é disposto lá. Conversando ao inteiro está na fora. Conversando com você. Dá uma atenção. Olha, imagina o presidente dos Estados Unidos está aqui com o tradutor, conversando com você. Opa, você dá atenção. Então, note que o status da pessoa, a posição que ela se encontra, o poder que ela detém, faz com que a gente preste mais atenção naquilo que ela fala. Detrimento de outro. Isso é algo comum ninguém faz. Cristo é superior, Cristo é melhor. Ou mostra na casa que eu falei. Deus imagina uma palavra melhor, uma frase, Cristo é melhor. Então vamos falar isso dentro do grupo. Então, não existe nada nem ninguém acima de Cristo. Importa que a gente dê ouvidos àquilo que a pessoa fala. Quantas vezes a gente não deixa de dar ouvidos à palavra de Deus para dar ouvidos a um colega de sala, como por exemplo, para dar ouvidos a um colega de faculdade, a um colega de trabalho, para dar ouvidos a nós mesmos, né? Então, essa é a pessoa que a gente tem que realmente dar ouvidos. Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nós temos que nos apegar com firmeza nessas verdades. E aqui ele no versículo 1, ele fala que delas jamais desviemos. E essa palavra do grego, para desviemos, ela traz que a figura aqui é de um barco que está caminhando pelo rio. E a palavra desviemos é não mudar de correnteza. Mas observa e vamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos, isto é, para que a gente não seja levado para a correnteza, não desviar do nosso curso, do objetivo que a gente tem para chegar no bar. Não tem essa curva, por trás disso. Então, a forma com Deus, a forma conosco, a gente está dando um rio.
E a gente sabe que o caminho é esse. Jesus é o caminho, estudamos isso no Evangelho de João. Não podemos nos desviar do caminho. Muitas coisas vão tentar nos desviar do caminho. Isso é muito bem ilustrado no livro O Peregrino, de João Cuba. É uma leitura obrigatória para todo cristão. É sério, tem vários livros que são obrigatórios, sei, vários livros bons, mas o Peregrino é excelente, é muito bom mesmo. Então, não podemos nos desviar da verdade, porque não há nada acima de Cristo. Então, é ilógico, não faz sentido. E até mesmo se nós temos fé. E aqui o autor de Hebreus, ele está preocupado que os cristãos se desviem. A epístola é escrita ao grupo de hebreus, não judeus, que estavam voltando ao judaísmo, estavam deixando o cristianismo. E eles estavam, inclusive, deixando de congregar, ou de judoso, E ele deve dizer, muito ainda, igual eu falei, aqui nem se fala os homens e os meninos. Aqui a gente vê que realmente vem por causa disso, porque a cama te chama, a chuva é aconchegante, convidativa. Mas você escolheu estar aqui, escolheu se agarrar de estar aqui na presença de Deus, para aprender mais uma palavra significada. E depois do almoço a gente tira um cochilo, Então, está tudo tranquilo. Então, eu estou preocupado com esse desejo da verdade. Tanto no capítulo 10, versículo 25, ele fala, olha, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Mas vamos lá no finalzinho do ano, vai chegar nessa lição, eu cumpri e melhor prevenir, exagero nesse texto. Vamos pegar lá direto. Então, não se desvie. Não pense firme. Você conhece a verdade. A gente cresceu na igreja, de alguns meses convertidos, um ano. Cara, você já conhece a verdade, você sabe. Então, permaneça firme e aprenda ainda mais. E aí vem versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra no meio de anos, e toda transgressão ou desobediência recebeu de justo castigo, como se aparelha nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, se a lei não ensinar, a lei de mediador dos anos, se a gente transgredisse ela, a gente receberia um castigo justo. Não um castigo injusto, um castigo merecido. Nós merecemos o castigo, nós merecemos a punição, nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno, nós merecemos o sofrimento eterno, nós merecemos o castigo por transgredir a lei do Senhor. Somos salvos pela graça de Cristo. Eu falo, se a lei dos anjos tinha um justo castigo, quanto mais a lei de Cristo. Cristo é superior aos anjos. Ele falou isso várias vezes. É superior. Então, se transgredir a lei dos anjos tem consequências, transgredir a lei de Cristo é muito pior. Então, o que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação pela graça, na providência da lei da graça. Simplesmente pela fé, pela fé. Então, somos salvos graças ao sacrifício de Jesus. Até viralizou aí um vídeo do Pedro, estou no nome dele agora, Paulo Chicarrado, falando, que o que é amor de Jesus salva a humanidade? Importa é a vida, rapaz. Heresia, depois eu vi que é amor de Jesus salva a humanidade. Ele é um sacrifício perfeito. E ele tinha que encarnar e morrer. Eu não vou aprender isso aqui hoje. Tinha que ser ele. Então nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Porque Jesus vai punir. Como anjo de punição aqui também. E aí tem a responsabilidade, Lembra em João, quando Jesus vira para os fariseus e fala, olha, vocês não teriam nenhum pecado se não tivesse feito as sinais. Porém, como eu fiz os sinais, eu mostrei que eu sou vencido, eu provei que eu realmente sou. Vocês ainda se não acreditaram, culpados vocês são. Jesus só chega e fala, eu sou Messias, não prova isso. Beleza, eles estavam certos, eles ficaram não é. Jesus ressuscitou. Jesus curou várias pessoas. Paralítico, cego, que pensar. E eles não acreditaram mesmo assim. Eles negligenciaram
tão grande de salvação. Nós não podemos fazer isso. Como você negligencia a salvação? Vivendo como não salvo. Você diz que crê em Jesus, que aceita a salvação, porém na prática ninguém vê isso. Você vive como se fosse alguém que não vê a salvação. Né? Lembrando que nós não somos salvos pelas boas obras, de modo nenhum. Porém, o salvo tem boas obras, é uma consequência. Entendeu? É algo natural, é algo que acontece. Né? Então, vir à igreja não salva ninguém, mas o salvo vem à igreja. O salvo tem uma vida prática, diferente dos demais. Ele é cristão de verdade. As pessoas ao seu redor veem, notam e percebem. Você escolhe Cristo ao invés de satisfazer seus próprios desejos diariamente. Porque todo dia a carne nos tenta, todo dia o diabo está ali, todo dia o mundo está ali. Todo dia os nossos desejos vêm à tona, e é todo santo dia. Então todo dia a gente tem que vencer a nossa carne. Então você negligencia a salvação de Cristo quando você leva uma coisa leviana. Você negligencia a salvação de Cristo quando você leva a salvação de Deus como brincadeira. Você negligencia a salvação de Cristo quando não leva essa salvação a outras pessoas. Então é importantíssimo a gente não ficar só para a gente e levar para outras pessoas. Continuando no versículo 3, a volta do Senhor anunciada inicialmente pelo Senhor foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, no versículo 4, ele fala que Deus confirmou, né, anunciou primeiramente, depois confirmou para aqueles que ouviram, dando sinais, prodígios e vários milagres. Essas distribuições do Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo, a gente vê principalmente em Curitiba, no livro de Atos, né? Quando a igreja teve um impulso, vamos assim dizer, através desses dons do Espírito Santo e amor. Então as pessoas aprenderam muito da palavra de Deus naquela época, e elas viam os sinais, muitos creram mediante aos sinais que eles viam, e se achegaram, aprendiam mais e não negligenciavam a salvação. Elas continuavam firmes, uns que outros, a gente sabe que infelizmente eles não questionamento, né? Perdeu essa salvação. Aí sim, a gente questiona, será que ele realmente era salvo? Essa pessoa, ele estava com o outro tempo todo, mas será que ele nunca teve um relacionamento sério com Deus? Dele venceu a salvação. Ok? Então Deus falou de várias formas. E esse capítulo 2, versículo 3, é um dos argumentos, né, que Paulo não é o autor, dos principais argumentos que evidências internas. Por quê? Paulo do Evangelho diretamente de Deus, conforme o versículo que a gente leu de Gálatas na sessão passada, né? Eu, Paulo, não por intermédio de homem nenhum, porque eu, Júlio César, aprendi o Evangelho através de homens. Foi Deus que me ensinou, mas foi através de homens. A gente aprende através do pastor Orlando, várias classuras de informação, do professor GBD. Você está aprendendo através de homens, só que um homem que fala a você. Esse Espírito Santo sempre usa, não sei o que eu estou falando, esse Espírito Santo de Deus. Todo mundo aprendeu, não. Os apóstolos, não. Eles foram os únicos que aprenderam diretamente com Jesus. São os chamados cristãos de primeira geração. Todos que vêm depois deles são cristãos de segunda geração. E o autor aos Hebreus se coloca como alguém, como um cristão de segunda geração. Né? Ela foi anunciada pelo Senhor e depois os que ouviram do Senhor confirmaram para a gente. Ela falando, olha, os apóstolos ouviram e assim ensinaram a gente. Então eles se colocam como um cristão de segunda geração. Alguém que aprendeu com os apóstolos. Não foi diretamente com Jesus. Claro que os apóstolos eram extensão, de certa forma, do ministério de Jesus. Jesus deu autoridade a eles e falou que quem rejeitasse os apóstolos estavam falando, está rejeitando Jesus. E daí em diante, sempre são homens ensinando homens. Então não foi Paulo, autor aos Hebreus, né? A gente já falou isso na nossa introdução, na semana passada, mas continuamos no principal versículo que base isso, depois a gente vai comentar, né? E Deus distribuiu seus dons segundo a sua vontade. Eu queria muito cantar. Se for da vontade de Deus, bom. Você pode até desenvolver e tal, mas se não tem dom para cantar, acontece. Eu queria muito pegar. Né?
pregar e cantar está marcando o que você quer, mas e servir? É dom de Deus. E contribuição, que é dom de Deus. Socorro, ajudar as pessoas, que é dom de Deus. E ninguém está vendo, você tem que ajudar as pessoas que precisam. Você quer? É dom de Deus, e Ele está segundo a sua vontade, ou melhor, o seu reino. Ok? Versículo 5. Pois não foi a anjos que experimentou o mundo que era de vir, sobre o qual estamos falando, mas não argumento. Deus não submeteu o mundo aos anjos, de modo nenhum. O mundo está entregue a Cristo. Então Jesus é superior, porque Jesus ele vai comandar o mundo, inclusive os anjos, né? Ele já comanda agora, aliás. Porque quando fala de um anjo, ser angelical, poxa, se um anjo aparecer na sua frente, você vai conversar com você, você não dá ouvido, não, ele vai ficar com medo, né? Tem medo. Calma, o Senhor me enviou. Você ouve o anjo ali e você. Eu duvido muito você pegar o celular para mexer para ouvir um anjo. Eu duvido muito você pensar em outras coisas enquanto um anjo estivesse falando com você. Eu duvido que você. Peraí, vou no banheiro. Né? Talvez você nem está tão apertado assim. Não, pera rapidinho, meu amor. Se um anjo estivesse falando com você. Mas quando Jesus fala com você, através de um áudio dele, quando Jesus fala com você através de pregação, uma moça te distrai. Né? Eu não falo você com você, né? São coisas que acontecem com a gente. Eu falo de modo geral. Eu só falo mais hoje aqui hoje. Aí se eu falo você está ligado? Quem está aqui vai ver o vídeo também, você. Então, a gente faz isso. Nossa, velho, eu mundo falando. Agora, quando alguém pregando, falando a palavra de Deus, você não. Pera, não. É Jesus falando, cara, isso é mais importante que o anjo. Escuta, peraí, não, a gente faz isso. A gente negligencia. Então não podemos negligenciar. Quando você vai ler a Bíblia, alguma coisa te distrai. É a palavra de Deus, reverência. Trago de novo a ilustração. Com um anjo falando, sem distração. Jesus, Deus falando aqui, literalmente, com a palavra de Cristo. Aí você lê de qualquer jeito. Se é que está dentro. Se é que está dentro. Né? O Ness Moura até lançou uma música nova agora no tapete. Tem uma parte que ele fala assim na música. Eu não explico toda, não, são trechos. Ele fala assim: se não quiser, vai abrir tua Bíblia, que ela está com saudade da tua Bíblia. Ele trouxe um livro bem moderninho, né? A Bíblia está com saudade da sua Bíblia. Quanto tempo você não estava em observação da sua Bíblia? Se a gente pegasse um quadro e colocasse assim, um ano, a quantidade de views que a sua Bíblia teve. E a gente vai recuperar essa ação do filtro. Vamos retirar todas as vezes que a gente leu lá na igreja. Ok? Vamos pegar quantas views sua Bíblia teve que você lembra no ano inteiro. Será que você passaria vergonha no quadro? Se a gente pegar um mês, vamos pegar o último mês, o dia 20. Dia 20 de setembro a 20 de outubro, quantas views sua Bíblia teve? Em 30 dias. Será que ela teve ao menos 10? E é pouco. Em cada 3 dias é pouco. Então não negligencie as palavras de Cristo. Okay? E Jesus é superior. Olha o versículo 6. Antes alguém ser julgado pleno testemunho dizendo que é o homem, e aqui é uma citação do Antigo Testamento, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. E filho do homem é uma profecia messiânica, se refere ao Messias, a Jesus. Essa expressão ela aparece no Novo Testamento, usada por Jesus, referindo a si mesmo 81 vezes. Jesus se refere a si mesmo como o filho do homem. Okay? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que a sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. E a Epístola aos Hebreus é um livro que mais cita o Antigo Testamento. Disparado. Então, enquanto essa epístola, que é uma pregação de forma positiva, mais um sermão do que uma carta de fato. Então, enquanto esse sermão aqui, vamos assim dizer, que tem o autor desconhecido, porém, sabemos que é a palavra de Deus, que é a autoridade de Deus aqui, indiscutivelmente.
quando ele é, de certa forma, o quinto evangelho. Por exemplo, os quatro evangelhos tratam da vida terrena de Jesus, da sua morte e ressurreição. Quando Hebreus trata de Jesus após, né, ele subir aos céus. Então, a vida celestial de Jesus. Né? Então, ele também, esse sermão também é, de certa forma, como eu posso dizer, o Antigo Testamento do Novo Testamento. Mas ele traz o Antigo para comparar com o Novo. Traz a Antiga Aliança para a Nova Aliança. E para mostrar que a Nova Aliança é muito superior. E que ele fala que Jesus se fez por pouco tempo menor que os anjos. Quando? Pense por mim nessa lei. Hoje eu vou cuidado com a frustração. Estava calor. Pedimos chuva e chuva. Quando ele encarna, ele deu sua glória para ele como homem. Então ali ele se faz menor que os anjos. Por um instante de tempo. Ele não tem 3 anos, mas específico. E ainda assim, os anjos eram sujeitos a ele. A gente tem isso quando ele vai ser preso. Eu poderia rogar uma lei de Deus de anjos viessem ao seu corpo. Quando Jesus morre, né, ressuscita, os anjos estão lá para anunciar, para acusar. Então, os anjos estão abaixo de Cristo Pai. E nós somos co-herdeiros desse domínio juntamente com Cristo. Então, quando Jesus tem domínio, nós somos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Então nós somos chamados irmãos, né? Nós somos co-herdeiros, co-participantes desse domínio de Jesus. Quem manda é Ele. E nós vamos pegar uma pontinha, mas uma pontinha da eternidade é muita coisa. É matemática, isso aí, uma pontinha do infinito é muita coisa. Né? Então somos co-herdeiros de Cristo. Jesus, quando Ele morre, ele é um primogênito de Deus, né? Ele é unigênito e primogênito. Unigênito ele é muito, ele é filho único, nesse sentido. E primogênito porque ele se tornou primeiro. Porque nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ok? Então ele se tornou primeiro. Continuando, versículo 9. Temos todavia aquele que colocou pelo superior dos anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte do todo homem. Enquanto no capítulo 1, o autor fala da deidade, da divindade de Cristo, capítulo 2, o autor fala da humanidade de Cristo. No capítulo 1, o autor fala da glória de Cristo. Capítulo 2, o autor fala da humilhação de Cristo. Então, que por aquele instante, ele também acabou, ele se fez inferior aos anjos. E que. Cadê? Que ele provasse a morte do homem. Então, Jesus aqui se humilhado por nós. E a expressão de por todo homem, ela gera braço debaixo da expiação limitada. Ou expiação ilimitada. A expiação limitada do André, Cristo não morreu por todos, de fato. Então, a expiação limitada diz que sim, Cristo não morreu por todos. Né? Porque aí o nosso posicionamento, o fato disso, né? O meu posicionamento não é diferente. É a expiação ilimitada. Cristo não morreu para todos. Mas não para salvar literalmente cada indivíduo. Porque a salvação é condicional, ela tem uma condição, que é a fé. Nem todos creem, ok? Então, a nossa mais correta aqui é que Jesus morreu para possibilitar a salvação de todos. Porque se Jesus não morre, não tem nada que você possa fazer, ele possa salvar. Se precisa, também se leve para ir do lado. Aspas pela graça, ele não merece. Se ele não pudesse, se ele não veio ao mundo, nós não seríamos salvos, ok? Só que a sua morte possibilita que qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, aceitar o Senhor e Salvador de sua vida, possa ser salvo.
Isso eu neguei completamente que isso é inspiração limitada. Porque só o problema está que eles falam o seguinte: o sacrifício de Cristo é eficaz. Então, se ele olha para o outro, você tem que ser salvo. Ele derrama o seu sangue sobre você, você está salvo. Entendeu? E é bom você rejeitar isso. E eu não penso dessa forma. Agora, isso, a soberania de Deus, o livre-arbítrio de Deus, de maneira. Deus usa de sua soberania para nos dar liberdade de escolha de alguma coisa. Por exemplo, você está nas pernas cruzadas, eu também tenho nós escolhemos. Então, Deus determinou, antes da aplicação do mundo, nós dois saímos para cruzar que agora nós somos. Não. Foi escolha nossa. A Deus soberana, ele permitiu, realmente. Ele passou soberania e permitiu. Para não ter uma soberania de Deus, uma permissão de Deus. Pois Deus realmente vai acontecer, Deus que ele permite acontecer. Não é, às vezes não é literalmente a vontade dele, ele permitiu, mas ele vai ensinar. Deus que determinou que o cara ia achar a arma que ele trabalha com a pessoa, de modo ele permitiu. Mas isso não é a vontade dele, sem dúvida. Então, Deus é soberano, Deus é soberano. Nós somos soberanos. Só que a culpa é nossa, né? O erro do cara que a gente pegou a arma do nativo. Nós quisemos cruzar as pernas. Então, Jesus morre para possibilitar a salvação de todos. Lá em João capítulo 3, a gente tem um exemplo muito bom disso. Lá em João capítulo 3, o João, né, o escrevendo, ele traz antes de falar aquele famoso versículo, né? E João 3,16, Deus amou de tal maneira que Deus ouviu antes disso. Ele traz tudo lá no Antigo Testamento, né, história da serpente bronze. O pessoal foi, né, João, o Senhor foi picado por serpentes venenosas. Eles clamam ao Senhor, eles clamam ao Senhor e ele levanta um madeiro, uma serpente de bronze, para salvar todo o povo. Porém, não era todo mundo, literalmente, mas era para possibilitar a salvação para todos. Mas quem é esse todos? Todos aqueles que olharem para a serpente serão salvos. Quem olhou foi salvo. Olhou, procurou. Todos olharam? De modo nenhum, mas todos tiveram a chance de olhar. Não olhou, o gostou. Não, porque Deus determinou fulano de olhar. Deus escolheu, não. Ele escolheu esse aqui. Olha mais universal. Você, ó, porra. Não é assim. Deus é esse. Sério, não é assim. Então, da mesma forma, isso aqui não é uma alegoria que eles estão fazendo, de um modo nenhum. Tá? Literalmente, para cumprir essa informação, da mesma forma que a serpente foi levantada, o Filho do Homem, que é Jesus, será levantado. No caso, foi, né? E João ele seria, ele fala isso. Aqui ele já foi levantado para possibilitar a salvação de todos. Então, quem olhar para Jesus pode ser salvo. Olhou para Cristo, creu e fala, pode ser salvo. Não é, não, a serpente vai salvar, olha para ela e tal. Você olha, não, é olhar mesmo, não, salva-se. Porque quem salvava não era a serpente, não, era Deus, não era Deus. Mas eles foram o meio de Deus que eles vão salvar. Foi a graça de Deus, o povo merecia morrer. Pecaram contra o Senhor e mereciam morrer. Era uma justa punição. Mas a graça de Deus salvou o povo, que é a chamada de Deus. Entendeu? A chamada. Foi para a viagem, né? Cadê lá? A porta. Vou fechar a porta para não dar para outra parte. Então, todos podemos ser salvos, mas se crermos em Cristo como Salvador. Não é fingir que olhou a serpente, não, é olhar para eles, meter o olho e falar, salve-se. É olhar para Cristo, é andar no caminho de Cristo, é não se deixar ser levado pela correnteza, não se desviar, não desvio. Isso mostra que você não negligenciou a salvação. O caminho desse é muito claro. Eu li em comunidades, ouvi também em comunidades, calvinistas, essa passagem, que esse é uma inspiração limitada. Inclusive, é o ponto menos acreditado, né?
Quanto menos crítico, quanto tem mais dificuldade, todos se encontram ao alpinismo. Quando você encontra o alpinista 4 pontos, normalmente o ponto que ele não concorda é esse. É justamente a respiração limitada. Eles acham que não alpinistas. Então, você vai formar sérios, mas que não acreditam nisso para eles. Então, assim, tem uma coisa aí. Ele não seria desculpe, mas para mim, esse texto está muito claro, esse ponto está muito claro, sério, Deus resolve muito claro. Para mim, qualquer outra tentativa de falar alguma coisa é uma maravilha lógica. Tudo que eu escutei, que eu li, me pareceu uma aparência lógica. Teve uma pequena parte coerente, assim, sabe? Foi tudo, né? Aquela parte, aí depois, no final, me parece o seguinte, mas você não lê o texto e tentando entender o que o texto fala. Né? Não você com a ótica da sua doutrina à luz do texto, isso é o contrário. Você olha para o texto à luz da sua doutrina, com a ótica da sua doutrina. Você crê que a explicação de Deus é limitada. Quando você lê o texto, você já vem tentando encontrar alguma coisa no texto ali para refutar isso, para falar, não, mas é limitado, não bom, para não. Então, isso é uma análise teológica. Você tem a Bíblia com a doutrina em mente. Você tenta fazer o texto encaixar na sua doutrina, está errado. A doutrina é extraída do texto, a doutrina é inferior ao texto. Ora, se o óbvio deve ser dito, isso é a maior razão, quanto mais eu, artigos, falo o óbvio e o texto é superior à sua doutrina. Nunca leia o texto, nunca leia o texto. Tentando encaixar a sua doutrina nele. Vou lembrar uma vez que o nosso mundo falando. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, não é a continuação, porque é um pouco final, a continuação não é porque, como vinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos agora, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Peraí, falou todo homem na versículo 9. Agora ele falou muitos filhos agora. Porque ele morreu para que todos tivessem a chance de ser salvos. Porém, nem todos são salvos. Porque nem todos olham para a serpente. Porque nem todos creem em Jesus. Nem todos olham para a cruz. O filho levantado, morreu para te salvar. Por isso, nem todos são levados à glória. Mas todos têm a chance de ser salvos. Não dá para engolir isso. E nunca estão salvos, todos têm a chance. Agora, Deus trouxe para a essência, já sabe quem há de ser salvo ou não. Obviamente, afinal, Ele conhece todo o futuro. Deus, Ele está fora do tempo, Ele criou o tempo, Ele criou a matéria, Ele criou o espaço, Ele está fora disso, Ele sabe disso. Né? Então, os três iam existir juntos. Né? Nós perguntamos assim, quando quem criou Deus? Quando Deus foi criado? Essa pergunta não faz sentido. Não faz sentido. No nosso universo tem tempo, matéria e espaço. E aí, Deus, que é o criador do universo, ele está fora disso. Então, se você pergunta quando estaria no material dele, onde ele criou o espaço, ele criou o espaço. Ok? Matéria, ele criou a matéria. Você vê isso mais em Gênesis. Você vê tempo, matéria e espaço. Tem, no princípio, tem. Deus criou o tempo, o início, desde a gestão da humanidade, criou o tempo. Deus fez o céu, você tem agora o espaço. E a terra, matéria. No princípio, Deus fez o céu e a terra, tempo, matéria, espaço. Esse Deus conhece tudo. Versículo 11, estamos analisando sobre os dois versículos. É nosso tempo aqui da. Pois tanto que testifica como se são santificados, todos vêm de um só, porque isso é que ele não se vergonha de lhes chamar de irmãos, que foi a falei, dizendo: meus irmãos, declarei o meu nome, declarei loucura no meio da congregação, e outra vez, declarei no meio da grande confiança e ainda, eis que estou aqui, eu e os filhos de Deus, de Deus. E agora, para encerrar a parte final. Versículo 14 e 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum
de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aqui a gente vai ter que passar um tempo nesse versículo. Passa um tempo bom ensinando ele, inclusive. Eu falei, como assim? O diabo tem o poder da morte? Que papo é esse, parceiro? Que rolê é esse? Calma aí. Então vamos lá. Quando fala que os filhos têm participação comum de carne e sangue, porque igualmente Jesus participou, carne e sangue aqui não é uma cena, não. Carne e sangue é uma alusão literalmente à humanidade de Jesus. Jesus encarnou literalmente de carne e sangue. Ele tinha um corpo físico, até depois de ressurreto. Tomé toca em Jesus, ele come pelo ressurreto. E sangue, que até a última gota foi derramada. O soldado foi uma balança. Jesus é homem humano. E agora, não consegue mundo, ele igualmente participou da nossa carne e sangue. Jesus nos entende para ele ser o sumo sacerdote, né? Definitivo final, que é o que Deus fala aqui. Ele precisava passar por um de paz. Jesus entende você, ele sabe a dificuldade que é para você essa relação sexual, para você a fofoca, vontade de falar mal do outro, xingar, descontar, ser vingativo, pegar para a escolhida, orgulho, para ser melhor que os outros, ele tem motivo para achar melhor, sou humilde, a dos peças de si. Então, Jesus provou aquilo que ele passou, ele sabe como é que é. Jesus ele tem isso, não pode falar com ele que ele tem. Então é muito difícil. Por isso ele é o melhor mediador possível. Ele é Deus, perfeito, Deus passou pelo que a gente passou, porém sem pecado. Então, ele é a prova de que é possível existir os pecados. Ok? Ele é a prova. Jesus, ele passou pelas tentações sem cair, sem tomar o pecado. Certo? E aí, para isso, né, a sua morte destruiu aquele que tem o domínio, né, o poder da morte, o diabo. Espera aí, eu achei que quem tinha o domínio da morte era Deus. Eu aprendi isso DVD com você, lá para lembrar desse negócio, né? Sim, Deus que tem o poder sobre a morte, sobre tudo. Vamos lembrar que o próprio diabo está, de certa forma, com a alegria de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite, até onde Deus deixa. O exemplo mais claro disso é Jó, desde o início da humanidade. Jó, acredita que é o livro mais, a história mais antiga, fora, é claro, Gênesis, né? Obviamente, é o início do mundo. Eu não vou nem comentar sobre isso. Então, fora Gênesis, Jó é uma história muito antiga, uma das histórias mais antigas que a gente tem. Então, é um livro bem antigo. E o diabo está na coleira de Deus. Eu quero fazer isso. Como isso? Não. Aí, isso aqui pode. Deus é que manda na parada toda. Não se esqueça disso. O domínio é todo dele. Porém, tem algumas interpretações. Temos pelo menos duas, mas de pensamento fortes. E eu vou trazer um pouco de vários comentaristas. Não vou citar, né, foram vários, eu vou sintetizar naquilo que foi a minha conclusão, a minha hermenêutica desse texto, né, da minha defesa desse texto. Porque, primeiro, a gente tem que saber, o diabo tem o poder sobre a morte por causa do homem. Lembra quando ela pecou? Inclusive, aqui no versículo 7, 8, quando ele escreveu o Testamento, o autor tem Adão em mente. Então, Adão peca. E Adão estava responsável por todo mundo, ele tirou bem todo mundo. E não existia morte. E ele verdadeiramente, ele era. Porém, ele peca. Agora que ele peca, o homem tem uma punição, que agora ele não trabalha, vai estar falando, não era para estar fazendo, ela só perdia um pouco. A mulher que dá luz, que também é algo forte, né? Continuidade da vida, poder da vida, privilégio, porém a morte dele. E ambos foram punidos com a morte. O salário do pecado é a morte. Você pegou? Parabéns, você merece. Você merece a morte. Imagina você trabalhar um mês e não receber o seu salário. Isso é injusto, não é? Pois é, você pegou, não toma aqui o pagamento de morte. Literalmente isso. O salário do pecado é a morte. Porém, o nome da cruz de Deus é salvação.
É por isso que Jesus morre para nos livrar da morte. Para essa linha justamente o seguinte: o domínio é do homem, mas quando o homem morre, ele entrega o domínio para o diabo. Dando que ele é o príncipe desse mundo, literalmente. O homem deu ouvidos ao diabo. E agora não é mais do homem. E nós somos todos ali representados pelo Adão. Não é como assim falar disso. Correto é falar que Adão pecou. Nós pecamos junto com Adão. Se nós não teríamos pecado sem dúvida nenhuma. Era o nosso representante. Mas assim como por meio de um homem entrou o pecado de toda a humanidade, por meio de um só, todos os pecados de todos foram pagos. Toda a dívida foi paga, porque ele foi perfeito. Jesus foi perfeito. E ele não tira o domínio da morte de Satanás. O domínio volta a ser, sempre foi a verdade de Deus. Como assim volta a ser? Deixou de ser? Como assim? Porque o domínio do mundo era para ser nosso. Passou do diabo. Jesus morre na cruz e vence, né? A outra encarnada. Na cruz ele vence, ele com sua salvação, ele salva de fato. E aí agora o domínio sai do diabo, do domínio de Deus de novo. E nós herdaremos, juntamente com Deus, teremos domínio de novo na terra, na glória. Aqueles que são cordeiros que vão participando sem Cristo por meio da salvação. Ok? Então aqui essa primeira linha de pensamento, o diabo é mais um acusador. E a palavra grega para diabo, diabolos, significa o acusador. O diabo é o acusador. Então, por que ele passa a ter domínio sobre a morte? O seguinte aspecto: você pecou, você tem que morrer. Então, o diabo ele está cobrando uma justa justiça. Aquela lei que Deus próprio instituiu, falando: você tem que matar seu filho, porque ele pecou. Ele está na lei, na sua lei, ele tem que morrer. Ó, tá vendo isso aqui? Pois é. Foi só de ver que no BBB. Tá achando que, olha isso. Entendeu? Ó, vamos mais. Pois a graça foi incrível, cara. Foi incrível. Que você trabalhou e não recebeu. Você merece receber o seu salário. É a morte. Aí Jesus vai lá e ele paga a gente. E ele morre no nosso trabalho. A segunda linha de pensamento, ela traz o diabo realmente como executor e não como acusador. O diabo de fato tem domínio sobre a morte. Que a morte, ainda na produção de Deus, é claro, mas ele tem domínio no seguinte aspecto: ele provoca guerras, ele provoca doenças, né, intrigas. Então tudo isso, catástrofes, tudo isso gera morte. Então o diabo tem o poder para executar. Eu já acho essa resposta demais. O que eu penso, é a primeira linha de pensamento do Cruz. O diabo é um acusador. O que ele está cobrando é como se fosse um promotor. Está cobrando para a lei. Então, não, tem que morrer, é isso. Entendeu? Mas ele não tem poder algum de matar alguém de fato. E a educação para isso é o próprio exemplo do Lúcio de Jó. Quando o diabo queria matar, então Deus, eu não permite. Não permite. Agora, dentro da permissão de Deus, o diabo pode sim ser um agente da morte. Né? Deus permitiu, Deus entregou a pessoa as suas formas práticas, né? A pessoa mexe com fidelidade, aí como isso, né? Ela tem como, faz coisa errada. E aí o diabo vai lá para o cara e Deus permite. Então o diabo tem poder sobre a morte? De certa forma ele está tendo. Mas tudo volta na colheita de Deus, não esqueça disso. Mas o sentido aqui maior é nessa batalha cósmica, né? Jó e Adão são os exemplos de batalha cósmica de Deus e o diabo. Batalha que Deus sempre vence, né? Não tem luta, não tem disputa, não é os poderes igual da Marvel, da DC, Deus versus diabo, não é quem 5 mil deuses versus 5 mil diabos, não é quem é, não, para Deus, bobeira, não tem isso não. Não tem disputa. A batalha acaba antes de começar. Ninguém sabe mais da batalha não vence. Ele é Deus. Vão para reduzir o poder de Deus, pelo amor de Deus. Ele é Deus. Deus fez disso. Perfeito, onipotente, onisciente. Cara, no presente não tem como. Deus é Deus. Porém, Deus, e aí o Rodrigo Silva fala isso, Deus ele não luta contra o diabo com as armas de Deus. Não tem luta. Ele escolhe lutar com o diabo com as armas humanas. Nós. Ele escolhe lutar contra o diabo com nós. Para quê? Para a sua glória. Para a glória de Deus. Para mostrar, olha, está vendo? Eu te venço com os meus filhos, através deles. Nem preciso, eu próprio lutar, está aí. Ó. Isso glorifica a Deus. Eles me adoram, me servem verdadeiramente.
Isso é uma vitória para Deus, que derrota o diabo. Quando você não serve a Jesus, é derrota para você mesmo. Deus se entristece, o Espírito Santo de Deus se entristece, e o diabo vai embora. Não faça isso. Então aqui é mais essa batalha cósmica. Assim como Jó, ele foi essa batalha. Deus vence o diabo através de Jó. Ele quis usar Jó para vencer o diabo. Eu deixa eu passar por tudo e mostrar, tá vendo? Então, seu fiel, mesmo depois de tirar tudo que ele tinha. Da mesma forma, quando Adão entrega o domínio do mundo ao diabo, através do pecado que entra no mundo, né? E o diabo se sente vencedor naquele momento, e a glória de Deus, aparentemente, né, foi afetada por isso, né? De certa forma, entende o que eu quero dizer? Deus vai lá e restaura a sua glória e vence de novo, de forma definitiva, de modo que o diabo não tem mais o que fazer. E acredita-se que o diabo pensou que tinha vencido quando Jesus morre, está lá na cruz. Acredita-se que ele pensava nisso. Porém, aqui não foi a vitória definitiva de Jesus, principalmente quando ele ressuscita e hoje assentado à destra de Deus está. Então, isso vai tentar claro essa questão do domínio do diabo, a morte, né? O diabo sempre está falando de Deus, na verdade, isso traz uma batalha cósmica, porque agora a morte é um mundo e o diabo, um acusador, um promotor, ele acusa e pede para que Deus cumpra a sua lei para os homens. Porém, agora a gente tem uma lei excelente, maior que essa, que é a salvação. Jesus agora morreu e venceu, e o diabo não tem mais esse poder que ele tinha antes. Okay? Versículo 15: e livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, enquanto Adão, quando ele morre, né, quando ele perde a morte para o mundo, ele deixa de ser governante do mundo, se torna escravo do diabo. Aqui a gente fica livre. A gente fica livre, somos livres em Cristo. Gálatas fala muito sobre isso. E o pavor da morte é algo que a gente não pode deixar de falar. E César, todo cristão, todo ser humano tem medo da morte. Todos. Nosso medo não é nem tanto só da morte, é o que vai vir depois da morte. Ninguém fala, eu vou contar a história como é que é para a gente. A gente crê que a gente muda a vida depois dessa. Amém, glória a Deus por isso. Mas vamos nos encontrar lá. Mas muitas pessoas não creem nisso, têm uma perspectiva. Para elas não acabou. Já era. A morte é deixar de existir e aí está no vazio infinito. E você não existe mais. Acabou. Como se estivesse dormindo e nunca mais acordasse. Mas não acreditamos nisso. Para nós, essa vida é nada perto da outra vida. É nada mesmo. Assim como 1 milímetro não é nada perante 10 mil quilômetros, 70, 100 anos de vida, 5 anos, não é nada perto da eternidade. Mas é nada mesmo. Uma culpa. E ainda assim, Deus não promete somente no porvir, mas nós já desfrutamos da sua graça aqui na terra. Já desfrutamos de muitas coisas boas aqui na terra. Porém, o melhor é depois, nós acreditamos nisso. Mas ainda assim, quando vai chegar na morte, a gente fica com pavor. Não o medo de morrer em si, mas o medo que vem depois. Às vezes, o medo de deixar uma coisa para trás. Medo de eu não ter certeza da sua salvação. Salvo tem certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza da sua salvação. Para finalizar, versículo 16: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre nas descendentes de Abraão. Então, ele está trazendo agora a nossa superioridade em relação aos anjos, por meio de Cristo, tá? Por meio de Cristo. Quando você olha para ser humano e para anjo, a gente vê o seguinte: os anjos são melhores que nós, tanto em status quanto em poder. Ok? Tanto em status quanto em poder. Eles estão lá em cima, do lado de Deus, servindo a Ele diretamente. E eles têm poderes sobrenaturais. Quando eles vêm aqui mesmo, lá em Sodoma e Gomorra, os anjos que iam fazer coisas erradas com ele, que iam abusar, ou as pessoas que iam abusar os anjos, eles causavam ser buscados. O anjo tem poder, tem poder. O anjo ia matar Balaão, tinha um anjo disparando lá, mas jumentou o seu, vai ser tudo. Então o anjo vai matar nós, está todo assim, Deus, pois é. O anjo ia passar esse lado, o anjo tem poder. Jesus, quando ele ia ser preso, ele ia pedir socorro a anjos, então assim, ele fala, quando ele pedir, né? Só que quando a gente torna cordeiro de Cristo, irmãos, e vamos dominar sobre esse mundo, nesse momento, os anjos acabam ficando no nosso serviço por causa de Deus. Os anjos aqui vão servir. A gente viu esse versículo 1. Olha lá, versículo 1,
capítulo 1, perdão, versículo 14. Então são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós seremos santos, o povo de Deus, a igreja de Deus, os salvos, quem é realmente salvo. Ele fala, ó, Deus não só para anjo, mas só para a gente, a descendência de Abraão. Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas para semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Como eu falei, Jesus experimentou tudo que ele experimentou, só que sem pecar. Então ele é o sumo sacerdote, ele faz propiciação, isso é, ele cobre os nossos pecados. A propiciação significa cobrir, apagar. Acabou, seus delitos foram todos apagados. Ok? Então já era. Continuando no versículo 18. Pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se você passa uma dificuldade hoje, você passa uma tentação hoje, sabe que Cristo sofreu por isso. Cristo sabe como vencer, ele venceu. Converse com ele, peça ajuda ao Pai, ore, põe o joelho no chão, abaixe a cabeça, se humilhe diante do Senhor. Me ajuda, por favor. Eu não quero olhar para aquela menina e ficar conquistando ela, sendo que ela é minha esposa, eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar sem pecado, eu não quero mais transar antes de casar com sem ser pecado. Eu não quero consumir pornografia, eu sei que isso é pecado. Eu não quero estar falando mal dos outros, porque eu sei que isso é pecado. Eu fico com raiva, com ódio, com vontade de vingar as pessoas, de matá-las, de bater, de fazer o pior, do dobro. Não me deixe fazer isso, Senhor, porque eu sei que é pecado. E Jesus teve muitos motivos para se irar, muitos. Mesmo assim, ele não pecou. Então, eu sei refletir sobre isso. Não negligencie a salvação de Cristo. E saiba que Jesus é seu melhor amigo. Ele de fato te entende, pois ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo aqui em semelhança de homens, e participou de tudo que o ser humano pode participar, sem pecado algum. Então, ele te entende verdadeiramente. Coloque diante do Senhor todas as preocupações. Tenha força para vencer as tentações. E saiba que nós somos cordeiros de Cristo. Não tenha pavor da morte. Para nós a morte é o fim, a morte é o começo da nova vida, que é uma vida eterna. Mas até lá, não tenha pressa a morrer. Até lá, não negligencie a salvação de Cristo. Leve ela a outras pessoas. Jesus, seu melhor amigo, está por você, hoje e sempre. Amém?